Eu vou continuar a série, quase no fim já, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas. É uma série que eu tenho pregado de manhã e de noite. Então, se você vem nos cultos, você já me ouviu falando sobre esse assunto. Hoje nós vamos olhar aí para a carta à igreja de Filadélfia, uma igreja que tem uma boa visão. Eu comecei a falar sobre essa carta há 2 ou 3 domingos, e como foi pela manhã, o tempo é mais curto, então eu decidi resumir e depois retomar aqui agora para fazer uma coisa mais ampla. Então nós vamos ler a palavra de Deus, você pode acompanhar aí na projeção. Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, a carta à igreja a Filadélfia, uma igreja que tem boa visão. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, hoje chamada de Alexir, na Turquia, era a mais nova de todas as 7 igrejas da Ásia Menor. Ela ficava localizada, essa cidade, a 45 quilômetros da cidade de Sardes, que nós já abordamos aqui. A cidade de Filadélfia foi fundada em 250 a.C. pelo rei Atalo de Pérgamo, cujo apelido era Filadelfo, que significa aquele que ama o seu irmão. Perto de 80 anos antes da história dessa carta, a cidade foi destruída juntamente com Sardes e outras cidades das proximidades por um grande terremoto que assolou a região. Tibério César ajudou então a reconstruir esta cidade e as demais, e passou a chamar então essa cidade de Neo-Cesareia, agora em sua homenagem, como era costume dos imperadores, todos megalomaníacos, cheios de egocentrismo, eles colocavam as cidades em nome deles mesmos. Não é por acaso que Filadélfia significa amor fraternal, ou aquele que ama seu irmão. E também não é por acaso que esta é uma igreja que é apresentada aqui como sem manchas, sem mácula, sem reprovações, pois todos os comentaristas bíblicos destacam o fato de que esta é a única dentre as 7 igrejas que é apresentada assim, dessa maneira. Essa pequena igreja foi a única das 7 que foi aprovada completamente, sem reprimendas, sem reprovações da parte de Jesus. Então eu quero começar analisando esta carta, observando primeiro o que a Bíblia diz a respeito do seu remetente, que é o próprio Jesus Cristo.
quem é Jesus aqui nesta pequena porção do Apocalipse? Primeiro, é aquele que é santo. Versículo 7. Como lá no Antigo Testamento, Deus era chamado de o Santo de Israel, aqui Jesus é chamado de aquele que é santo. Jesus e o Deus do Antigo Testamento são o mesmo Deus, são um. Ninguém, apenas Deus é absolutamente santo. Isso aqui em contraste com o texto aqui na citação da sinagoga de Satanás, Apocalipse 3:9. A perfeição em pureza e a correção moral de Cristo estão destacadas aqui. Aquele em quem não há erro e nem más intenções. Este é o nosso Senhor, aquele que é perfeitamente santo. Em segundo lugar, ele é também aquele que é verdadeiro. Verdadeiro, uma palavra tão necessária hoje em dia, vem do grego aletinos, muito Deus, verdadeiro, genuíno, Apocalipse 3:9, real, íntegro, genuíno. Além disso, luz, Deus, videira, são também significados similares, como aquele que é distinto de todas as realizações típicas parciais, imperfeitas da humanidade. A sua natureza responde ao seu nome, conforme fala João 17:3. O grego aletes, por outro lado, é também falar a verdade, ou aquele que ama a verdade. Tito 1:2 fala sobre isso. Aquele que não mente, aquele em quem não há mentira. E finalmente Jesus é descrito como aquele que tem a chave de Davi. A expressão a chave de Davi vem de uma experiência, de uma história antiga, bíblica. A Bíblia conta que o rei Ezequias tinha um administrador no seu palácio, de nome Sebna, que foi substituído por Eliaquim. Quando Eliaquim recebeu a função, Deus disse o seguinte a seu respeito: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Isaías 22:22. Deus estava então honrando o seu servo, dando a ele autoridade sobre aqueles que habitassem debaixo do seu controle. Isso significa que Eliaquim seria a autoridade sobre todos os que vivessem em sua região, conforme a palavra de Deus dissera. E aqui no contexto do Apocalipse, a expressão significa que Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Ele se coloca como um nome que está acima de todo o nome, de todo o universo e da igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor da humanidade, Ele é o Senhor de todo o universo. Nem mesmo o mal pode impedir o seu braço de agir. Por isso é que Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus estende o seu braço forte, quem pode impedir a sua vontade de acontecer? É uma expressão também que fala dessa porta que ele abre e ninguém pode fechar, a porta que ele fecha ninguém pode abrir, que significa as oportunidades que Jesus oferece à sua igreja. São portas abertas para a expansão do reino de Deus, portas abertas que ninguém pode fechar e portas fechadas que ninguém pode abrir. Essa expressão fala do controle que Jesus tem sobre a nossa história. Ninguém pode resistir a Cristo. Isso tem a ver com a vida e a ação da igreja no mundo. Ou seja, você foi alcançado pela graça de Deus, você foi alcançado pelo Evangelho, porque Deus abriu portas que ninguém pode fechar e fechou portas que ninguém pode abrir.
De alguma maneira, o Evangelho chegou até você, até a sua família, até essa geração, e nós sabemos que há um plano soberano de Deus acontecendo sobre nós. Isso não tem a ver com a nossa vontade, não tem a ver com a nossa disposição para pregar o Evangelho, não tem a ver com os governos, não tem a ver com as ideologias. Você pode até ficar preocupado por termos um governo com ideologias contrárias ao que nós cremos, mas isso não arranha nem uma unha no plano soberano de Deus. Nós não precisamos nos preocupar, porque as portas que Ele abre, ninguém fecha, e as portas que Ele fecha, ninguém abre. Às vezes, nós nos deixamos levar por esse monte de informações que nós recebemos, por tanta discussão que acontece nos dias de hoje, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, continua sendo aquele que tem a chave de Davi em suas mãos. Tudo está sob seu controle. Não há nenhum homem, nenhum governo, nem mesmo Satanás, ninguém é capaz de impedir o seu agir. Isso na vida da igreja e também na nossa vida. Os planos de Deus para mim, para você, para a nossa família, eles são impossíveis de serem contidos. Impossíveis. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano que faz todas as coisas segundo a vontade soberana dele. Vamos olhar um pouquinho para essa igreja agora, a igreja de Filadélfia. Esta era uma igreja de pouca força, mas obediente. Versículo 8. Eu acredito que a maior demonstração de amor que nós podemos dar a Deus é a nossa obediência. Deus já disse para nós que aquele que não obedece não pode dizer que o ama. Assim vale para os nossos filhos também. O filho que não é obediente não pode dizer que ama seus pais. Assim também para nós cristãos. Se nós não obedecemos a Deus, não podemos dizer que o amamos. Esta era uma igreja pequena, sem grandes recursos, num lugar de grande oposição. Não era uma igreja que tinha um nome conhecido, mas era uma igreja obediente. E por isso o poder de Deus se manifestava por meio dela. Pouca força, mas obediente. Nós não podemos nos apoiar na nossa própria força, porque a nossa força é nada neste mundo. Mas se nós somos obedientes a Deus, coisas maravilhosas acontecerão entre nós, por meio de nós, assim como aconteceu por meio da igreja de Filadélfia. Em segundo lugar, esta foi uma igreja que não negou o nome de Jesus. Essa igreja, irmãos, era uma igreja violentamente assaltada, violentamente atacada por causa da sua fé. Mas em nenhum momento ela negou o nome de Jesus. Pessoas eram mortas por amor a Cristo, mas eles não negaram o nome de Jesus. Como isso faz falta hoje em dia? Igrejas fiéis, crentes em Jesus, fiéis a Jesus, que não se vendem, que não se corrompem, que não se deixam levar, que não se deixam seduzir por este mundo. Nós precisamos tanto desse tipo de fidelidade. Em terceiro lugar, esta era uma igreja que acabou sendo reconhecida como alvo do amor de Deus, justamente por causa da sua fidelidade, da sua obediência. Note que o versículo 9 nos fala que os inimigos de Deus seriam obrigados a reconhecer que aquela igreja era amada pelo Senhor. Nós também estamos debaixo dessa promessa, irmãos. Se nós somos fiéis ao Senhor, se nós obedecermos a sua palavra, os inimigos de Deus vão acabar reconhecendo que nós somos amados por Deus.
E talvez isso deixe os nossos inimigos ainda mais furiosos, porque nós somos amados por Deus. Não porque temos algum merecimento em nós, mas porque nós amamos o Senhor também, e porque nós o obedecemos, nós somos fiéis a Ele. Em quarto lugar, essa era uma igreja protegida por Deus. A provação viria, tempos difíceis chegariam, mas Deus cuidaria da sua igreja. A fidelidade, a obediência e o amor a Deus fazem com que o Senhor estenda a sua mão sobre nós, nos protegendo no dia mau, nos protegendo das grandes provações. Deus nos livra dos perigos por conta da nossa lealdade a Ele. E aí nos versículos 11 e 12 nós encontramos uma grande recomendação. Não abra mão dos princípios de Deus, dos princípios do Senhor para a sua vida, pois Deus o recompensará. Vale a pena servir ao Senhor. Você não vai se arrepender. Ouça, você que é jovem, você, sem dúvida nenhuma, é seduzido por este mundo de muitas maneiras. Mas eu afirmo para você, meu filho, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena amar a Jesus. Você não vai se arrepender da sua lealdade, porque Deus tem uma recompensa que esse mundo não pode te dar. Aquilo que nós buscamos, a realização da nossa alma, a alegria do nosso coração, nós só encontramos em Jesus. E só encontramos se nós também não abrirmos mão dos valores eternos de Deus para nós. Não se deixe corromper, não venda a sua alma, não venda a sua lealdade, continue sendo fiel ao Senhor, custe o que custar, e você não se arrependerá. Deus trará uma recompensa para você. Bem, dito isto, eu quero fazer algumas aplicações já. Poucas hoje, apenas 4. A primeira é essa. Em que nós precisamos perseverar então? O texto fala de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será o vencedor, que vai receber a coroa, o nome de Jesus, a recompensa do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos perseverar na santidade. O pecado é um câncer que destrói a nossa vida, que abala a nossa relação com Deus, que atrapalha todos os nossos relacionamentos, que afeta terrivelmente a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, que nos derruba, que nos envergonha, que nos traz culpa. Por isso a Bíblia é cheia de textos que apelam para nós vivermos em santidade, em pureza, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, tirando da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não é Cristo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que nós fazemos às escondidas, porque não temos coragem de fazer na claridade do dia. A santidade é o contrário. A santidade traz alegria. A pureza de coração diante de Deus traz para nós uma realização que o mundo não pode oferecer. Não há prazer maior do que nós estarmos limpos diante de Deus na hora da adoração, irmãos. Não há prazer maior do que nós estarmos aqui no culto, diante do Senhor, diante dos irmãos, com a vida limpa diante de Deus. Não há prazer maior que este. Quando nós podemos cantar ao Senhor sem vergonhas escondidas, sem que precisemos mentir para Deus, como se isso fosse possível. Não há prazer maior. E para isso nós precisamos então acertar a nossa vida, purificar a nossa vida, pela palavra de Deus. A oração de Jesus vem ao meu coração nessa hora. Pai,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu tenho orado, irmãos, por você também, que é membro dessa igreja. Nós, pastores, nos preocupamos com vocês, para que Deus traga esse senso, esse desejo de viver uma vida santa, pura, que você persiga a santidade a cada dia, que você arranque de você, com toda a força, o menor resquício de pecado, porque isso vai trazer prejuízo para você, vai entristecer a Deus, vai criar uma barreira entre você e Deus, a sua adoração será prejudicada, o seu futuro pode ser prejudicado. Então persevere em buscar a santidade a cada dia, viva uma vida pura diante de Deus, você não se arrependerá disso. Em segundo lugar, fidelidade a Jesus e a palavra de Deus, versículo 8. Hoje nós temos no mundo muitas vozes falando, muita gente ensinando, qualquer besteira é falada aí a quatro ventos, e nós precisamos sempre retornar à palavra de Deus. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Esses dias eu assisti um vídeo, você deve ter assistido, porque viralizou, e eu fiquei envergonhado de ver um humorista falando de uma pessoa que falou que tinha se convertido e que faria tudo por Jesus. E aí ele perguntou mais alguma coisa, ele falou que tinha um livro lá, que é o livro dos cristãos, e perguntou assim, você já leu? Ele falou assim, não, lê não. Ah, mas você não faria tudo por Jesus? Não, mas você já viu o tamanho do livro? Eu fiquei com vergonha, irmãos. Porque no final ele fala assim, vocês acreditam que depois do meu show, os cristãos começam a ler a Bíblia? Precisou ir num show de humor, de um não cristão, para começar a ler a Bíblia? Que tipo de crente nós somos, se nós não lemos o nosso livro sagrado, as escrituras sagradas? Que tipo de cristãos nós seremos? Como é que a gente vai poder responder a este mundo que nos questiona a todo instante? Como vamos responder com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, se a gente não conhece a palavra de Deus? Como você vai ser fiel a Jesus sem conhecer a palavra de Jesus? Fidelidade passa por conhecimento da palavra. Nós precisamos nos voltar mais para as Escrituras, ler a Bíblia todos os dias, estudar a palavra de Deus. Eu fico feliz quando alguém me pergunta assim, pastor, você tem uma Bíblia de estudo para me indicar? Hoje mesmo fizeram isso para mim, foi a Verônica. Isso é bom. Escola bíblica, traga seus filhos. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos depender mais de Deus, porque é Deus quem protege a sua igreja, é Deus quem cuida de nós, irmãos. Nós precisamos aprender a depender mais do Senhor, nós precisamos aprender a viver mais por fé, e não confiados nas nossas próprias capacidades. Dependência de Deus, confiança no Senhor, confiança inabalável no Senhor. Um dia desses nós estávamos conversando, eu, o pastor Walter e o pastor Josimar, e o pastor Josimar falou assim, mas Clóvis, você, não é que você tem fé, você é um torcedor. E eu tomei isso como um elogio. Para mim foi um elogio. A Ju às vezes fala para mim, mas você crê demais. Eu creio demais, ela crê também.
Porque nós sabemos o tamanho do nosso Deus. As coisas podem estar despencando na sua vida, desmoronando. Mas você conhece o tamanho do seu Deus? Você ouviu o que ele falou aqui? Que se você for leal a Ele, o mundo vai reconhecer que você é amado por Ele, e vai reconhecer porque Deus vai ser bom para você. Porque Ele vai estender a sua mão protetora sobre você. Você entende isso? Esse é o nosso Deus, irmãos. O que a gente precisa temer se nós temos o nosso Deus? Ah, mas as coisas não estão dando certo. Olha, tem muita coisa na minha vida que também não estão dando certo, e faz tempo, hein? Faz tempo. Eu oro todas as vezes, eu falo, Senhor, chegou a minha vez de receber a bênção que eu estou buscando há tanto tempo, Senhor. Mas isso não quer dizer que eu desanimo. Não. Eu continuo crendo. Eu creio de todo o meu coração. Nada está perdido quando Deus está comigo. Nada, irmãos. A história só acaba quando Deus disse acabou. Enquanto Deus não determinou o fim, não acabou ainda. E ainda pode ter acabado de acordo com Deus até, mas ainda assim todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então no final tem coisa boa para vir. Dependência do Senhor, confiança inabalável em Deus. Nós somos o povo da fé, irmãos. Nós cremos, nós somos os crentes. Uma palavra que já foi tão mal usada para nos atacar, para nos ridicularizar, mas nós somos os crentes. Nós cremos num Deus infinito, que pode todas as coisas. O nosso Deus é aquele que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. É o Deus que determina o futuro, é o Deus que controla todas as coisas. Então, o que está perdido se você colocou nas mãos de Deus? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pode acontecer o que for, irmãos, mas Deus está no controle. E isso quer dizer que você pode depender dEle e pode descansar nele. Você pode descansar no Senhor. Sabe as suas aflições, seus medos, suas tristezas, você pode colocar nos pés do Salvador. E você pode chegar na sua casa hoje, antes de dormir, fazer uma oração e falar, Senhor, está aqui, ó, está nas tuas mãos. E você vai dormir o sono daqueles que confiam no Senhor. Descanso. Não é o que a gente precisa, irmãos? Você não quer descansar? A sua alma cansada? Eu tenho muitas aflições, muitas preocupações, mas eu descanso no Senhor. Eu não temo o futuro. Eu sou um torcedor, no bom sentido, porque eu creio que quando Deus está presente, nada está perdido. E finalmente, nós precisamos perseverar
com fé no Senhor que dirige o nosso caminho. Aqui eu vou ampliar um pouquinho o conceito para pensar nas ações da igreja. Qualquer coisa que a igreja faça pela vontade de Deus, vai receber a bênção de Deus. A igreja é a agência de Deus na terra. É por meio da igreja, a igreja de Cristo, que ainda há amor na terra. É por meio da igreja que as pessoas são amadas, são cuidadas. É por meio da igreja que o evangelho se espalha. E é Deus quem abre as portas. Deus abre portas. E quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Essa semana que passou, o Marcos, levanta a mão aí. O Marcos é professor de artes, né? Numa escola aqui no Sônia, né? Na periferia aqui em Piracicaba. E ele é meio maluquinho assim, então ele me convidou para ir lá, para eu dar uma palestra para as crianças. Qual idade foi a primeira turma, Marcos? 11 a 13 anos. Uma turminha fácil. Quantas crianças tinham, Marcos? 180 crianças. E agora, quarta-feira, tem uma segunda turma de 13 aos 16 anos, mais 180 também? Um pouquinho mais que isso. Eu fui falar sobre inclusão e acessibilidade. É claro que fui falar sobre isso, mas eu sou pastor. E eu não queria perder a oportunidade de tocar de alguma maneira o coração daquelas crianças. Só que a gente está vivendo no mundo que a gente está vivendo. Então eu não posso ir lá e falar abertamente do Evangelho, porque eles não vão deixar. Tanto que no final, eu perguntei se eu podia fazer uma oração. E a diretora não permitiu. Uma oração, hein? Mas tudo bem. Então eu falei lá sobre inclusão e acessibilidade. O Guilherme foi comigo e também deu um testemunho lá. Foi muito legal, a gente gostou muito. Vamos voltar, se Deus quiser, nessa quarta agora, para falar com a criançada lá, para abençoar a vida deles. E aí no final a gente abre para perguntas. E muitas perguntas, uma enxurrada de perguntas. E eu tentando responder, o Guilherme respondendo, né? E quando acabou tudo mesmo, a criançada veio passando por mim para ir embora já para casa, e vieram me cumprimentando, e me abraçando, e o Gui também, perguntando coisas ainda, quando parou um menininho, novinho ainda, acho que o nome dele era Alex, magrinho, moreninho assim, parecia o Leonel quando era menorzinho, e ele falou assim para mim, olha só, irmãos, pastor, eu sou um bandista. Tem salvação para mim? Porque as pessoas dizem aqui na escola que eu vou para o inferno. Como que eu vou falar a verdade para ele, se esse menino já está destruído, né? Eu preciso falar a verdade. Aí eu chamei ele perto de mim, assim, abracei ele e falei assim, filho, você só precisa crer em Jesus. Se você tem uma luta na sua casa hoje, entregue a sua vida para Jesus. Creia que Jesus é o seu único Salvador. E Ele pode transformar a sua vida e a vida da sua família. E na hora, irmãos, eu me lembrei desse texto. O nosso Senhor é aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos. Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Então, a situação desse menino, da sua família,
É um caso perdido? Só quem não conhece Deus para falar isso. Estou orando por ele. Me ajuda a orar também. Deus pode fazer muito mais, porque Ele vai à frente de nós. Ele dirige o caminho da igreja. Hoje de manhã, na classe de batismo, nós lembramos a história da nossa igreja. Nossa igreja vai completar agora, dia 23 de novembro, 122 anos. E há uma história de muitos irmãos que gastaram a sua vida aqui, mas fizeram isso porque Deus estava à frente. E a igreja vem construindo a história juntamente com a mão de Deus, ganhando pessoas para Cristo. Nós temos nessa turma agora de batismo mais de 20 pessoas. Vai ser uma celebração para nós, uma festa para nós. Isso só acontece porque o nosso Salvador continua salvando gente. Ele continua abrindo portas que ninguém fecha. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então, o nosso futuro, Deus sabe de cor, porque Ele já está lá. Nós estamos vivendo agora, como os teólogos chamam, o momento do já e do ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não desfrutamos da eternidade. Tem gente que ainda não foi salva, mas já está no coração de Deus. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas que por já estarem nos planos de Deus, são realidades impossíveis de serem contidas. A vontade de Deus é uma certeza absoluta. Então que hoje você vá para a sua casa cheio de fé nos impossíveis de Deus, nos milagres que só Deus pode fazer. Se você desistiu de orar por alguma razão, por algum motivo, volte a orar. Renove a sua oração, renove a sua fé no Senhor. Entregue a sua vida para Deus. Siga firme nesse caminho, confiando que Deus está à frente. E você será muito abençoado. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. A equipe pode subir já. Oremos. Ó Deus de amor, de graça e de bondade, como é bom, Senhor, nós lermos na Tua palavra que o Senhor é o Deus todo-poder, que nada escapa à Tua vontade. Obrigado, Pai, porque mesmo que o mundo, mesmo o diabo, tente fechar portas para a Tua igreja, o Senhor tem a chave de Davi nas Tuas mãos. E as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. E as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Obrigado, ó Deus, porque nós dependemos do Senhor e nas Tuas mãos nós estamos seguros. Dá-nos, ó Deus, o descanso que a nossa alma precisa para confiar no Senhor cada vez mais. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos desperte para uma vida de lealdade à Tua palavra, a Cristo, uma vida de santidade que agrada a Ti, porque nós sabemos, Pai, que a bênção do Senhor está justamente em nós fazermos aquilo que é do Teu agrado. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós amemos a santidade, a vida pura, que, como eu disse, Pai, que a gente arranque de nós tudo aquilo que não é Cristo.
Ajuda-nos, ó Deus, a fechar todas as brechas no nosso coração, para que Satanás não tenha vez, não tenha oportunidade para nos derrubar, para nos envergonhar, para nos derrotar. Senhor, nós nos consagramos a Ti, ó Deus. Vai à nossa frente, Senhor. Abençoa-nos como igreja, para que nós vivamos sempre, ó Deus, a Tua vontade eterna. Usa-nos, ó Deus, como ferramentas nas Tuas mãos, para que assim, Pai, nós sejamos usados poderosamente, para que o Teu reino cresça entre nós, e que nós, ó Deus, mesmo sendo fracos, nós percebamos o Teu amor infinito, a Tua graça, que também não tem fim, e o Teu poder, agindo em nós e por nós, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim, Senhor, nós oramos. Abençoa nossa semana, ó Deus. Abençoa cada família aqui. Abençoa os nossos filhos. Abençoa cada um na sua necessidade, Senhor. Desperta o Teu povo, Pai. Continua falando conosco por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.